Estamos ao vivo. Deixa eu arrumar aqui, tudo torto. Cheguei correndo. Mais uma live de Diálogos Criativos Sistêmicos, terça-feira. Esperando vocês aqui, enquanto o Instagram chama todo mundo. Chama todo mundo! Claro que você tinha que estar aqui, né, Clau? André já chegou. Deixa eu chamar você, o convite. André, estou mandando o convite para você. Para a gente começar aqui, que tem muito papo. Vamos ver se o André consegue pegar. Chegou! Yes! Ah, que legal! Meu Uau! Deus, quanto tempo! Que delícia estar aqui com você, Kátia. Nossa, Gente, muito obrigado pelo convite. que delícia, que delícia. Muito legal, ó. super. Fiquei super animado da nossa conversa. A Clau já colocou aqui, com certeza. A Clau é uma das minhas mentorandas e ela trabalha com a parte têxtil, de tricô, crochê. Ah, que legal, olha só. É do Sul também. Trocar figurinhas, então. Trocar figurinhas. Então, assim, eu vou falar pra gente correr, porque o Instagram é cruel, é só, né? Ele pá, né? Tem uma hora que corta. Guilhotina a gente no meio do pedaço. Então, olha só. Para quem está chegando, é a primeira vez, está participando aqui dessa série, né? Essa live faz parte de uma série que chama Diálogos Criativos Sistêmicos. E essa série, eu estou convidando pessoas, né? Eu chamo os atores, os protagonistas, né? Dessa engrenagem toda das artes. Então, pode vir um curador, vem um fotógrafo, vem designer, vem artistas, né? Todo mundo que está aí, backstage, frontstage, todo mundo. A Cláudia está falando aqui, ó, Curitiba é o têxtil. Todas essas pessoas que movem essa grande engrenagem, não são só os artistas, né? Para contribuir e falar exatamente disso, né? Que é como que é o processo de criação dele, de cada dessas pessoas dentro do seu expertise, né? A gente tem né? A gente tem uma levada criativa e aí eu, Kátia, né? Levo a conversa. A gente tem, eu sempre falo que tem um script, mas sei lá eu para onde que vai. E a ideia é de volta em tempo, quando dá, eu faço uma costura sistêmica quando o campo assim permite. E o André é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, André. É um enorme prazer estar aqui com você, Kátia, dividindo esse espaço aqui. Então tá bom. Então nós vamos começar. Eu vou fazer a apresentação. Para quem está chegando, fica a dica. Sempre antes das lives, tem uns postinhos que eu chamo de carinhosamente de esquenta, que os artistas enviam para mim as imagens, são cedidas, então selecionada por eles mandam. Eu faço um postinho que é um mini portfólio, assim, é para você já vir na live sabendo quais são as imagens, né, que vão ser ali, ou pelo menos qual é o universo daquele artista, né, ou do assunto. Então, sempre procure antes das lives os postinhos e aí vem, que a gente faz com o maior carinho, é o André Ianni, que é um designer super fera que tem feito para mim e a gente está fazendo essa parceria bem legal. Então vamos lá, André Azevedo. Vamos lá. E o nosso tema de hoje, escultura, trama, texto. Então, eu adorei o tema, gostei muito do título que você deu aí para nossa conversa. Então vamos lá. Então, o André estudou desenho industrial na Universidade Federal do Paraná. Tem formação em artes visuais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, foi quando eu conheci o André, né, que naquela época ele foi meu aluno, hoje a gente é colega de trabalho, muito chique. Acho ótimo, acho ótimo. Nossa. Desenvolve, não é? Nunca tinha pensado nessa perspectiva. Um prazer, meu Deus. Desenvolve um contínuo experimento em técnicas construtivas têxteis e linguísticas, manipulando a matéria ordinária do mundo. Sua pesquisa em tecidos parte de sua experiência pessoal e familiar com essa materialidade. E só aqui dava umas 200 lives, né? A partir dessa vivência, Azevedo passou a entender o têxtil ao mesmo tempo como linguagem, conceito e materialidade, o que lhe possibilita inúmeras formas de interação com o mundo. O ponto de partida para a realização de suas obras vem da própria etimologia da palavra texto e de uma citação recorrente entre vários autores. Abre aspas, texto quer dizer tecido e uma linha, um fio de um tecido de linho. E a gente vai falar sobre isso. Bom, entre as várias coisas que ele já participou, é importante dizer, premiado em 3º lugar no Prêmio Internacional de Artista Emergente em Dubai,
2014. Participou de diversas exposições coletivas e algumas exposições individuais, incluindo Desmoldes, no Ateliê São Francisco Curitiba, Tropical Reminiscence, na Joyce Gallery Pequim, China. E mais recente, Antropologia do Entrelaçamento, que eu tive o prazer de ver lá na Simões Assis. Lindíssima exposição, a gente vai falar sobre ela, em 2020. Né? Seus trabalhos figuram em importantes coleções no MAR, Museu de Arte do Rio de Janeiro, no MON, Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, e no MAC de Pernambuco. Né? Então, aí, uma produção bacana, consistente, que, né, tende só a crescer, crescer, crescer. Okay? Tá circulando. Tá circulando. Ok, vamos lá. Estamos resistindo. Isso, não tá fácil, mas a gente permanece ativo. A gente permanece. Então, vamos lá, ó. A gente vai começar. E aí, eu juro por Deus, André, você me perdoa. Eu não lembro quando você se formou, se foi 2019 ou 2020. 19. Parece que foi há muito tempo atrás. Mas, anyway, e também ao mesmo tempo parece que foi ontem. Engraçado isso. Mais o ano. A gente já entrou nesse lapso temporal da pandemia também. Isso tudo deixa a gente maluco. Mas, o tempo ficou muito estendido, né? Eu tenho uma percepção de uma esticadona, né? Tudo de dentro de casa. Então, vamos lá. A gente vai lá para aquele lugar, tá? Do projeto final. E aí, assim, aqui minhas percepções hoje, olhando para trás, tá? Então, assim, ó. Tá. A fita vermelha e preta, que ele usou a fita vermelha e preta, que é das máquinas de datilografar. Povo novo talvez ainda não lembre disso, mas tinha uma, você batia, né? Botava a tecla mais alta, batia, né, vermelho, né? E já vai embora. Isso. Então vamos lá. A fita vermelha e preta é a própria matéria que recebe a impressão dos toques das letras e torna-se um texto tecido. Olha que bacana, né? A própria fita vai se tornar o texto tecido. Ela estava a serviço do texto e ela se torna o texto tecido. Né? Tridimensionalizado no espaço, né? Que o segundo momento foi aquela construção que você fez. E a isso tinha algo muito interessante que somava o som da máquina de datilografar, que aí fica a dica, quase todo mundo ficou louco na exposição com esse som, que ambientava, né, o campo, né, e o tempo da ação em repetição, num loop eterno, uma pulsação, um batimento rítmico sem compasso preciso, sem melodia. No som, o gesto se fazia presente no corpo do espectador, como vibração sonora. Então, Uau. olha que bacana. Porque era isso, né? Quando você está naquele espaço, o som batia na gente. Então, era como se os toques, lá, o tac, 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 né? A gente ficava aquele tac, 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 tac no próprio corpo, né? E nesse sentido, você trazia a dimensão do tempo da ação e repetição. A gente sentia na pulsação no corpo. E aí isso se acumula, né? E aí a gente tem essa percepção da dimensão do tempo mesmo. E aí eu queria um pouco que você trouxesse isso, porque eu percebo que é algo que continua acontecendo, essa questão da repetição do gesto, e ele repete uma determinada quantidade de tempo, e ele se faz presente ou numa textura que vai crescendo, ou num plano, ou num algo que se tridimensionaliza, mas essa ação que em repetição, eu acho que isso é algo que é um gancho para o seu trabalho. Não sei, a partir dessa leitura que eu fiz. Perfeito, nossa, incrível essa tua leitura mesmo. E escutar você falando isso, assim, né, de ouvir do trabalho e a maneira que o trabalho suscita as nossas ideias e faz com que as coisas aconteçam dentro da gente, né, e a gente, com isso, se relacione com ele. Bom, falando sobre a repetição, eu acho que isso é algo presente nesse campo onde é o meu campo de pesquisa, assim, essa arte têxtil. Né? Eu acho que, historicamente, na construção têxtil existe esse processo que ele se dá na repetição, assim, né? E no decorrer do tempo. Eu acho que com esse trabalho que você mencionou, esse trabalho com as fitas das máquinas de datilografia, tem uma frase do Gaston Bachelard, de um livro dele chamado A Dialética da Duração, que fala sobre o tempo, e para mim ela tem muito a ver com o que eu penso do meu trabalho, assim. Que ela diz que a realização é menos opaca do que a realidade. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, quando você fala disso, dessa permanência e da gente estar ao vivo com a obra e de alguma forma essa ambientação sonora gerar na gente esse campo de tempo, né? De que aquilo se dá no decorrer do tempo.
Então era quase como um convite para esse espectador que ele presenciasse esse momento da criação, porque de alguma forma, para mim, assim, eu sou um artista que trabalho para o objeto, e eu aprendo com o objeto, assim. Acho que todas as questões que surgem relacionadas ao meu fazer artístico, ela vem nesse processo de realização. Então, observando esse ponto, assim, desse processo de realização, de que maneira que eu podia fazer com que isso tivesse presente na obra? Então, eu acho que trazer o som para ir para essa instalação, né? Acho que esse projeto se colocou como uma instalação, assim. Ele parte da minha observação para essas fitas. Eu já faço esse esquema rítmico, assim, de trabalhar na datilografia, coletando essas texturas sonoras. Então, dos meus trabalhos com a máquina de escrever sobre suporte têxtil, eles geram digamos, uma estampa, uma escrita estampada, né? Ela gera um ritmo de imagem ali, então tem uma dimensão que é pictórica, mas ao se realizar essa imagem, ela traz consigo um barulho das máquinas, assim. Então, para mim, por exemplo, quando a gente fala sobre a academia e tudo mais, foi o lugar onde eu consegui fazer com que a minha prática, que de alguma forma era anterior a isso, se realizasse de uma maneira onde as coisas se costuravam no meu entendimento, assim. Porque eu acho que às vezes existem coisas que estão no trabalho e que o artista ainda não sabe que elas estão presentes ali, né? Eu acho que, para mim, conforme eu vou realizando, e isso é uma atividade, o meu sistema de trabalho é um sistema produtivo na realização de objetos, assim. Então, eu falo objetos porque, de alguma forma, ele passa nesse limiar, né? Ele já não se transforma mais num objeto. Às vezes ele se transforma até num amigo. Ele nem passa para uma outra instância, mas porque fica muito, tá? O tempo inteiro com você e aquela coisa te acompanha de alguma maneira. Às vezes é uma peça física, às vezes é uma maneira de fazer as coisas, né? Que sempre tá ali presente, assim. Eu acho que no trabalho têxtil, essa maneira de fazer as coisas nos dá um gabarito para seguir o trabalho, sabe? Então, existe um tempo de confecção desses objetos, de alguma forma, quando eles se colocam na minha produção, e eu vou lidando com essa forma com que ele vai se expressar, assim. Então, eu dou o meu tempo para ele. De alguma forma, eu acho que quando existe um corpo de trabalho e isso desenvolve num fluxo, aí sim são os momentos de pausa e observação para entender um pouco o que se manifestou ali. Porque as coisas, eu acho que quando você está nesse fluxo de que a tua pesquisa, uma coisa puxa a outra, você não só encontra as coisas, como ela te encontra e elas se encontram entre si também. É muito interessante ver esse objeto, esse ambiente do ateliê, quando as coisas elas se reorganizam. Assim, eu tive uma experiência interessante agora, nesses últimos tempos, que eu mudei meu ateliê há 5 anos. Eu vi. Então. Tô louca pra ir lá, botei até no postinho. Tem que pôr casa nova. Legal, não, muito legal. Aí, eu estava já há 5 anos num espaço aqui em São Paulo, super confortável para mim com relação à distância, porque era do lado da minha casa, muito próximo, assim. Mas o espaço ficou pequeno e a minha vontade de circular também, sabe? Eu acho que, de alguma forma, esse ritmo do ateliê, que eu acordo cedo e aí vou... Quando era do lado de casa, eu voltava para almoçar em casa, voltava para o ateliê à tarde e cumpria aquele horário, assim. E nesse tempo as coisas, elas vão acontecendo, você organiza o espaço de criação com o espaço de organização das coisas, né? Porque... é empreender, né? Você ser artista e você ter um ateliê é um empreendimento, porque são várias coisas envolvidas, assim. Tem que ir trabalhar todo dia, né? Tem que trabalhar todo dia. Tem que trabalhar todo dia, né? É o seu trabalho, porque... né? Exato. Vou quando dá na telha. Como assim vou quando dá na telha, né? Para mim é muito nisso de... Porque eu sempre vou... Eu tenho uma curiosidade que ela é quase incessante, assim. Quando você leu ali nesse desenvolvimento de técnicas construtivas, é porque realmente, para mim, fazer as coisas acontecerem a partir de uma construção, de um sistema de produção, por exemplo, é um
lugar assim de muito interesse. Então, eu tenho um campo de pesquisa que é dessa matemática das coisas, que é esse universo do texto. Então, ele me dá desde toda essa sedução das tapeçarias e desse universo dos entrelaçamentos, etc., como toda a sistematização de produção, programação, desenvolvimento, desenho técnico, enfim. Então, o que... Só para eu pegar um gancho aqui. Sim. Tem uma coisa que você falou que foi muito interessante, que é assim, né? A mim me interessa construir os objetos, assim. Eu gosto de fazer e chegar até lá no final. E aí foi interessante, porque exatamente essa semana eu estava falando dentro do workshop de processos criativos, que era assim, muitas vezes, né, as pessoas falam da criatividade só o processo. Né? E eu falo que a criatividade ela envolve os 4 momentos. Você tem o início, né, o processo, né, a finalização e a apresentação. Se você tem que fazer um ciclo inteiro para poder abrir um novo, né, e muito pouco se fala disso. Né? E aí você me traz essa fala que eu falo, tá vendo? O quão importante é você finalizar, né, ter objetos mesmo, para você poder dialogar com eles e daí começar outros projetos. Né? Disparar outros projetos. Eu acho que existem esses bloqueios todos que eles vêm da ordem do pensamento, ou se é da ordem da matéria, são problemas técnicos e eles são contornados, entendeu? Sim, sim. Os problemas da ordem da construção do pensamento, eles são um pouco mais complexos, assim. Sim. Só que quando eu digo que é a minha vontade, e eu faço e finalizo a coisa, é porque eu acho que existe um fluxo de criação que quase que ele independe do artista. Era como se ele já existisse por conta própria e ele usa o trabalho do artista para se materializar. Sim. Então, de alguma forma, eu observo... só trazendo um pouco do que eu disse dessa oportunidade de ter mudado de ateliê, foi que eu revi uma produção não só dos 5 anos de guardado aqui, mas desde o início, de antes de eu me colocar como um artista atuante. E muitas coisas voltaram para o meu campo de interesse e eu já observava lá atrás coisas que realmente eu não entendia, né? Assim, pensando que, por exemplo, hoje o meu trabalho atual volta a ser as fitas da máquina de datilografia. Sim, eu continuo trabalhando em cima delas. Sim. Mas elas surgem na minha vida como um objeto de interesse, assim, aos meus 12 anos, quando eu faço um curso de datilografia, ganho a minha primeira máquina e até hoje ela me acompanha. E a maioria dos meus trabalhos em pequeno formato, todos eu faço nela, ela funciona perfeitamente bem, nunca foi para manutenção. Mas lá atrás, esse lugar desse objeto que ele tinha que ser trocado, ou a minha máquina ela tem um desvio de carretel, onde em algum momento eu preciso mexer com a mão ali, mudar uma travinha, isso suja a mão. Sim. Então, desde aquele tempo, eu lembro desse contato de uma fita sintética, de um tecido sintético, sim, de uma tinta muito impregnante, assim, sim, gordurosa, sim, que tem um cheiro muito forte. Então, de alguma maneira, quando eu trago, por exemplo, esses meus exercícios da datilografia e vou para esse universo da escrita e dos textos e dos tecidos, a citação que você trouxe do texto quer dizer tecido e uma linha, um fio de um tecido de linha, acho que a gente pode depois voltar a falar um pouco sobre isso. Sim. Mas nesse lugar, assim, esse objeto é um objeto têxtil, a fita da máquina, né? Sim. E é um objeto que ali ele carrega todas essas histórias. Então foi muito interessante porque ele também foi um disparador de algo que eu nunca tinha feito no meu trabalho, assim, que é uma pesquisa, essa matéria ordinária do mundo. De alguma forma, eu fui em busca dessa matéria e abri para situações que foram muito interessantes. Assim, eu acabei encontrando oficinas que ainda são ativas de pessoas que trabalham na manutenção dessas máquinas. Sim. Então eu precisava de uma coleção enorme de fitas. Essas fitas elas ainda são comercializadas, sim, mas a minha intenção era utilizar aquela fita que está na casa. Se tem uma máquina encostada na tua casa, naquela máquina você aprendeu a escrever, naquela máquina tua mãe escreveu cartas, naquela máquina escreveram-se receitas. Muitas coisas passaram por aquela máquina escrita sobre essa fita. Então a minha vontade era desse objeto que, além de todas essas camadas interessantes, assim, de camada de pintura, porque tem a tinta, a camada material do texto, enfim, ele ainda continha todas essas histórias, meio armazenada ali, uma cápsula. Então a minha ideia era criar uma rede
Deixa eu só comentar rapidinho, né? Essa outra coisa que você falou, né? Eu falei assim, o processo de criação, né? Eu estou sempre batendo essa tecla. Tem o início, o processo, né? A finalização, né? E aí, neste momento, olha que legal, você vai resgatar uma história lá atrás. Qual é a história? A minha primeira máquina, né? Quando eu tinha lá meus 12 anos. E aí, o porquê que lá é o disparador? Porque, assim, uma coisa é o fato. Ok, fui fazer um curso de datilografia. Mas eu tenho uma história que eu conto que tem uma emoção. E é a emoção que gruda. Então, é a emoção que Pronto. dá a cola num fato, que podia ser um fato qualquer, porque os fatos são para todos. Fui fazer um curso, né, de datilografia. Sim. Mas ali tem uma emoção disparadora que vem da materialidade e tem algo que para ali significou algo. E aquilo grudou em você. Então, o início de tudo são as histórias que estão grudadas aos fatos, que são costuradas com emoção. E ali são disparadores. E aí, se eu tenho histórias que são... Eu tenho histórias que são disparadoras, eu tenho histórias que também travam. Então, num processo de uma mentoria, a gente olha para isso, porque tantas que travam e tantas que desbloqueiam também são disparadores. A gente só precisa saber lidar com elas. Eu acho assim, eu costumo recorrer a uma explicação assim para a arte. E eu acho que nesse momento cabe um pouco falar sobre isso, assim. Que a arte e o papel do artista é contar uma história que ela não pode ser contada em palavras. Sim. E que ela tem que ser contada de uma outra forma. Então, é a forma de se contar o sensível. Sim. A hora que você traz isso, a possibilidade dessas duas histórias e delas irem para um lugar de uma fluidez e de um desenvolvimento de ideias e uma abertura de campo, onde as coisas vão se conectando quase como um ímã, e ali sim é um trabalho, digamos, muito prazeroso de se fazer. E aquelas que vêm de gatilho que não são nada confortáveis. Sim. Então, assim, de alguma forma, no meu trabalho, eu acabo muito numa área realmente de conforto. Eu acho que esse trabalho que ele lida com a forma, ele é sedutor, assim, no seu feitio, né? Então, ele passa por vários campos das linguagens artísticas, assim, passa por pintura, passa por escultura, ele utiliza esse trânsito. Agora, quando eu acabo elencando esses materiais que já vêm com um sentido impregnado, né? De alguma forma, uma outra série que eu faço que é recortando telas de pintura. Então, uma tela virgem de pintura se recorta e se costura e se recompõe um quadro que é um grid e que gera também uma situação pixelar, assim, que volta a ser pictórica. Sim. Então, por exemplo, quando, de alguma forma, eu acho que o estudo da arte têxtil, para mim, ele entrou numa abertura de portas, assim, quase que uma caída de ficha, sim, quando eu entro um pouco mais a fundo nos textos da escola Bauhaus, das tecelãs, daquelas alunas, assim, daquele ateliê, exato. E aí vou conhecer a fundo o trabalho da Annie Albers. Sim. Ali, para mim, chega num momento onde eu tinha uma crítica que ela é posta, eu acho que existe um momento agora de revisão dessa crítica, mas de que os trabalhos têxteis têm uma carga da artesania. E isso coloca eles no lugar do artesanato, assim. Então, entre arte e artesanato, isso seria um divisor de águas no têxtil, assim. Seria um trabalho feito pelas mãos, que não tem uma qualidade intelectual envolvida, e isso faz com que essa linguagem da têxtil ela não tenha um lastro filosófico que dentro da história da arte acabe afirmando ela como linguagem artística, como acontece com a pintura e escultura, exemplo. Então, para mim, a hora que eu chego nesses textos e que aí elas falam, por exemplo, assim, numa interpretação um pouco livre, que o têxtil ele é ao mesmo tempo pintura, escultura e poesia, porque ele consegue organizar cores e formas no plano, como sim, uma pintura, ele é projetivo e topográfico como um elemento escultórico, e as suas máquinas organizam o som no tempo como uma poesia. Então, para mim, a hora que eu chego nesse entendimento, assim, é uma hora de voltar para o campo dos significados, né? E de imaginar que foi um ponto de colisão para mim desse texto quer dizer tecido. E aí eu descubro que na filosofia, descubro não, mas isso vem se revelando, assim,
que na filosofia essa linguagem têxtil e essa figuração do têxtil, ela é utilizada para falar processos que são relacionados aos pensamentos, entendeu? Sim. E aí, para mim, isso era muito poético, né, de alguma forma, porque trazia toda aquela sedução que está posta no objeto para o campo das ideias, dos sentimentos, assim. Então, pensar, né, nesse entroncamento é pensar que no texto e no tecido, a sua unidade dimensional é a linha. Então, é a linha. A unidade bidimensional do texto é o texto em si, né? O corpo do texto. E da linha no têxtil é o tecido. É o tecido, e aí também, né? E aí existe a terceira dimensão, que vai para o corpo do texto, que vai para o objeto livro, por exemplo. E que no têxtil vai para o objeto têxtil, a roupa, um objeto de arte. Sim. E o interessante é que, se você começa a trabalhar nessa progressão, pensando na linha e na fibra como a unidade dimensional, no texto tecido como a bidimensional, no objeto têxtil ou no objeto do plano textual como esse tridimensional, você começa a imaginar que as relações que se colocam com a roupa, com o objeto têxtil, elas abrem para outras dimensões. E aí é em números, porque essas relações elas são sociais, né? Não só históricas. Pensando que essa materialidade nos acompanha desde quando a gente trançava o cabelo. Né? Trançava não o cabelo, se tem, né? assim, por conta da matéria ser tão orgânica, a gente não tem artefatos ou amostras que deem precisão de data, assim. Mas pensa que há mais de 15 mil anos ele nos acompanha e é uma forma da observação. A gente desenvolve esse sistema construtivo observando. Uma das hipóteses assim de como se deu a trança da fibra, não só a costura, né? Porque, por exemplo, os homens das cavernas nos desenhos, eles estão vestidos. Sim. Então são roupas feitas de couro, costuradas ali com uma agulha de osso, com fios de cabelo, enfim. Mas em que momento existiu a trama e a urdidura? E aí a gente pensa que no momento onde se observava os ninhos dos passarinhos, que já tinham caído das árvores e que já tinham perdido toda a sua fibra e eles tinham secado. Perdido toda a sua fibra, não, toda a sua seiva e eles tinham secado. E o que sobra é a fibra. Então aquela fibra trançada na observação, se imaginar, isso é um cesto, começa então uma cestaria. Sim. E a partir dali isso vai se desenvolvendo. Né? E é interessante trazer, é bacana isso da história, né? Porque aí quando você chega agora, e é assim, algumas coisas você já está respondendo das perguntas, que eu já vou pular aqui um monte que eu fiz. O texto, a presença da antropologias, a influência da Anne Albers, só para não perder. Aqui, ó. Na exposição mesmo, né, da antropologias, do entrelaçamento, né, que foi lá na Simões Assis. Gente, eu esqueci de falar, ele é representado pela Simões Assis, eu sempre aviso antes, porque assim, uma parceria legal, então assim, eu faço questão. Não, eles são super parceiros mesmo. Sempre falar quando o artista está representado, que é uma força bacana, né? E aí eu lembro que tinha as malhas de tricô, a máquina. Isso, que legal que você falou disso. E disso. aí, ó, onde você cria, né, uma sequência de construção linear, quase uma analogia à renderização em linhas antigas, mas do que é hoje digital, porque numa máquina de tricô você tem que ir, né? Não vai e vem. E aí, né, a cada vez que vai, né, você afirma aquela informação. E eu fiquei lembrando, muito tempo atrás, imagina, quando a gente ligava fax, essas coisas, né, tinha aquela informação, e aí a gente ia ficar esperando, sabe? Aí vinha a imagem assim. Se revela, né? Cara, ia demorando um tempo. Isso da revelação, né? Até renderizar a imagem inteira. Então, e aí eu achei bonito, né, que me remeteu a esse texto, que tinha um tempo para ele acontecer. Então, outra vez, o tempo, né? E as malhas de tricô. Assim, cara, isso é uma máquina daquelas antigas, que você vai lá e tem que programar ponto a ponto
né? E você me Isso. comentou que era algo que era da sua família ou da sua mãe, não era isso? Da minha mãe, Você isso, vai lá eu e fiz junto com ela, revisita. inclusive. Então, eu queria que você trouxesse isso pra gente. Esse projeto foi uma loucura, assim. Bom, essa máquina e esse objeto tricotado, ele já existe na minha família, na minha casa, ele é do lar, desde que eu sou criança. Minha mãe tem essa máquina e eu lembro de acordar com aquele barulho da máquina, assim, aquele carro, ele é super barulhento. E, enfim, e lembro eu adolescente também, costurando, ajudando a arrematar roupas de tricô e tudo mais. Fiz roupas para mim e tal. Bom, o tempo passa e isso de alguma forma sempre... esse objeto, essa máquina, ela não fica aberta o tempo inteiro, ela tem que ser montada. Então minha mãe tem temporadas que ela resolve fazer umas roupas, assim, ela abre a máquina e tal. Enfim, a gente estava na pandemia, eu estava programando essa minha individual que aconteceu ano passado, e eu queria muito fazer uma série, desenvolver uma série desses tricôs feitos nessa máquina. Eu já tinha vários ensaios que eu tinha, coisas menores que eu tinha feito, eu sei mexer na máquina, enfim. Mas por conta de não poder viajar pela pandemia, ou eu abortava o projeto, ou eu desenvolvia um sistema de que, com a ajuda da minha mãe, isso pudesse ser realizado, assim. Sim. Então, eu acabei entrando numa pesquisa enorme de fazer com que aquilo que ia ser algo um pouco mais intuitivo no meu trabalho com a máquina, enfim, fosse programado. Sim. Então, eu passei eu fiz um projeto mesmo, e que esse projeto fosse realizado pela minha mãe, que mora em Curitiba, eu estou em São Paulo, e foi muito interessante, assim, porque a gente acabou fazendo um troca-troca por vídeo, então ela fez várias amostras, até a gente chegar no material, na espessura do fio, como que funcionava, quais eram os fornecedores, ela me ajudou muito nessa produção, assim. E me mandava para São Paulo, eu observava, analisava e tal, e a gente definiu, então, qual seria o projeto. Eu ia trabalhar com o fio desde a espessura mínima, que a gente tinha conseguido chegar de trama, até a espessura máxima. Então, tinham trabalhos numa dimensão maior, painéis, e trabalhos menores, dimensões menores, assim. E em dois processos. Um feito com a ajuda de uma cartela perfurada, que eu perfurei essa cartela aqui em São Paulo e mandei para ela, então esse desenho já foi programado por mim. E isso se coloca na máquina e é automatizado, no vai e vem do carro, esse desenho ele acontece, né? E a série maior, ela foi programada onde eu fiz os desenhos aqui, foram datilografias feitas à máquina, digitalizadas, computadorizadas, enfim, colocadas em um programa que transforma isso para um ponto binário que é acompanhado por essa máquina. E a minha mãe, assim, com toda a astúcia do mundo, seguiu ponto a ponto num projeto inimaginável, assim, ela foi muito precisa, ficou perfeito, o trabalho ficou incrível, a realização foi ótima, ela me mandou esses tecidos para São Paulo, e a finalização deles todos eram esticados em chassi de madeira, assim, sobre tela. E aí eu fiz essa finalização aqui, estiquei, tensionei todos eles, algumas tramas foram muito tensionadas para que o fio que criava aquele emaranhado de desenhos aparecesse atrás, né, correndo, e outras foram menos tensionadas para que ela ficasse mais com esse corpo de quase como uma roupa, assim, né, uma roupa que se coloca para ser observada. E aí é muito lindo isso, você trazer esse relato, porque olha só, isso me remonta a outra coisa também, outra história, né, outra história, emoções, escola, de onde que sai, né. E aí é muito bonito porque, assim, dentro de uma perspectiva sistêmica, né, a gente sempre fala assim, né, se eu tenho essa coisa da... E aí, assim, é a figura de pai e mãe em mim, né, mas não importa. Mas, assim, essa relação, né, as relações primárias abençoam as relações secundárias. Então, cara, quando eu tenho um trânsito, né, tipo aquela brincadeira, benção, mãe, tô indo pro mundo... Né? E olha que bonito isso, a força que isso tem. E aí eu lembro na sua iniciação científica, você falando um monte lá, que foi quando começou a pesquisa, e aí vou abrir um parênteses aqui, né, que aí eu posso falar isso publicamente, assim, o André tem uma coisa, gente, que é um pouco, vamos falar assim, é um tanto raro encontrar em artista, porque assim, tem essa coisa da pesquisa, ok, perfeito, mas ele é uma pessoa que pesquisa profundamente e escreve muito bem, né? Você te cabum mesmo na pesquisa teórica. É verdade, né? Assim, então tem um texto com uma densidade,
com rigor, sabe? Tem um encadeamento de pensamento também muito bacana. Então, você também contribui, né, com essa... E aí eu lembro, lendo a iniciação, eu falei assim, nossa, que texto incrível, né? Para uma pessoa que está fazendo iniciação, assim, já tão novo, né? E seguindo. Então, e aí eu lembro que na iniciação a gente trouxe isso, e você nos trouxe a história, né? Acho que era do seu pai, da coisa da seda. Então, olha que incrível, né? Está no seu lastro essa história, né? Então, eu acordava e eu via a máquina da minha mãe. Sim. Mas, né, você segue fazendo do seu jeito. Então, isso é mais incrível ainda, né? Eu tenho essa história, eu tenho esse lastro, né? Tenho uma relação de força e amor e etc. Mas eu olho, né, e ressignifico isso e faço a minha carreira, né? Eu podia ter ido para qualquer lugar, mas eu falei assim, não, eu quero ser artista e vou fazer isso desse jeito, assim, né? E todos eles vêm junto, né? Na verdade, todos eles. E é interessante, muito interessante encontrar isso no trabalho, sabe? Porque não é algo que é dado. Ah, eu começo, então me coloco como artista, essa é a minha pesquisa, é isso que me interessa e tal. Sim. Demorou tempo, eu tive que realmente escrever para entender o que eu fazia. Então, a hora que você coloca sobre essa coisa dessa prática da escrita mesmo, além de alguma forma estar no meu trabalho, né, essa coisa do textos e tecidos, então, se eu me coloco como um artesão têxtil, me colocar como um profissional da escrita é algo que é muito mais misterioso para mim, porque não é o meu lugar, né? Sim. Mas, de alguma forma, é muito confortável escrever porque é sobre o que eu faço e sobre as minhas percepções. Então, por exemplo, é diferente da maneira com que eu coloco a palavra no meu trabalho das datilografias ou que as frases geram ali uma retícula. Ali tem um outro cuidado, que eu estou entrando no lugar do verbo, no lugar da letra e colocando isso na obra, assim. Agora, escrever sobre os meus relatos e as minhas observações sobre as coisas que é na maioria das vezes o que acontece, para mim realmente é a forma de desenrolar esses pensamentos, entendeu? Exatamente. Porque, por exemplo, para mim foi quando eu entendi que o que eu fazia era articular uma espécie de léxico de uma linguagem artística, né? Então, pensando o que na pintura ou na escultura, quais são as armas, assim, né? Então, qual é o teu arsenal de trabalho, sobre o que você aborda, em que campo você atua e o que você diz com isso. No têxtil existe, de alguma forma, uma linguagem, e ela é muito cruzada, que atravessa isso do artesanato, que atravessa todo o preconceito que as mulheres elas sofreram no decorrer de todo esse tempo e toda essa história, né? Porque isso é uma prática feminina. Então, de alguma forma, o estudo, o aperfeiçoamento, a oralidade, porque muitas técnicas nem são escritas, elas são faladas de uma pessoa para outra. Isso tudo é algo que está ali no lugar da mulher. Ela, até na mitologia, a deidade que entrega o fio para o ser humano na Terra, entrega nas mãos de uma mulher. Então a gente tem todo esse histórico, o cordão umbilical, o cordão da vida, o fio, os cabelos longos. Eu acho que tem toda uma relação feminina de prática, manualidade e algo que é aprendido com a mão e que se desenvolve sozinho. É engraçado assim, eu acho que, por exemplo, como eu me coloco nessa coisa de fazer, eu acabo adquirindo algumas habilidades que elas são muito automáticas. Né? Por exemplo, esses dias é uma coisa interessante assim, na minha máquina de costura, eu quase que não preciso mais olhar para passar o fio na agulha, assim. É um conhecimento de usar, de saber que eu encosto o dedão numa parte, eu encosto o outro na outra, pego ali o fio e ele encaixa direito. Sim. Então, uma coisa... Então, esses dias eu falei, nossa, há quanto tempo eu não erro o buraco da agulha na máquina? Senhora, e de como isso é muito... E de como isso é muito prático. E não é porque eu enxergo bem, nem é o caso. É por conta de um conhecimento, que é o conhecimento da mão que toca as coisas, sabe? Daquilo de, por exemplo, sei lá, acho que o objeto que todo mundo tem maior intimidade no tato é o telefone celular. Então todo mundo, você pega o celular com uma mão, você desbloqueia, você faz... Você chega num lugar assim que... A primeira vez que eu peguei um telefone desses touch, onde não tinha o botão físico para você apertar,
eu achei que eu tinha um problema de mira, assim, que eu escrevia e eu apertava em outras letras, então era uma coisa... Só que hoje é um conhecimento que eu aprendi com as mãos. Sim. Então, no meu trabalho, utilizar a máquina, utilizar o tear, utilizar a máquina de datilografia, sim, e subverter esses sistemas, que eu acho que a hora que você está muito íntimo das coisas, você consegue entender as engrenagens e atuar nas engrenagens. Quando eu fui usar a datilografia, eu queria datilografar em cima de tecido, alguns tecidos passam bem, é fácil. Passa bem. Outros eu precisei desenvolver de tirar o carro da máquina, fazer vários processos de impermeabilização do tecido para que ele corresse naquele carro e eu conseguisse subir e descer. Algumas práticas eu uso a mão esquerda correndo um carro solto e vou mexendo com a direita. Então é algo que é do corpo também. Né? E é muito engraçado porque no fazer, nessa repetição, aquilo eu acho que é do repetir, repetir, repetir até que se torne algo diferente. Né? É muito assim, Manuel de Barros, eu acho que isso é o auge dessa realização, assim, né? E o que ele seguia com repetir é o dom do estilo. Então eu me coloco repetindo não só nos trabalhos, que de alguma forma todos eles têm esse circuito de repetição, mas em repetir as coisas. Então, eu tenho muitas frentes assim de coisas que eu vou fazendo. Então, eu mexo com algo que é com régua e muito sistemático, assim, algo que vai de algo mais solto, onde eu penso nessa topografia do tecido. Então, acaba que é um universo que é tão rico em lugares de se explorar, e eu, de alguma forma, vou colocando essa minha curiosidade em campo, assim, para fazer com que isso seja o meu processo de trabalho, que eu vou juntando e ladeando essas coisas. Então, eu acho que a hora que elas estão lado a lado, existe uma força que que não passa por mim, mas que passa por essas coisas. Sim. E de alguma forma as conectam. E o mais interessante é a maneira com que uma coisa soluciona a outra, assim. Claro. Por exemplo, eu estou fazendo umas tramas agora com essa fita de máquina de datilografia e é um trabalho bem geométrico. Mas num processo de tramar, que eu estava bastante tempo pensando nisso, assim, como que eu ia solucionar, porque tem uma coisa de um rigor onde eu não queria que fosse um trabalho que ficasse, que à primeira vista não se entendesse como aquilo foi feito, assim. Eu tenho um pouco dessa vontade. Ah, isso é muito legal. E aí eu tentei de várias formas. Eu tentei um monte de tipo de trama que eu podia fazer com essa coisa, com essa fita. Desde o tricô, nossa, muitas coleções disso, assim. E aí agora, voltando, mexendo em trabalhos antigos, eu vi uns entrelaçamentos que eu tinha feito com páginas recortadas de revista e livro. Eram uns pedaços pequenos, assim, e umas embalagens de Tetra Pak, que eu tinha feito umas tirinhas e trançado. Eu peguei aquilo coloquei em cima da mesa, mexi. E aí é quando eu acho que algumas surpresas e coisas acontecem, porque logo do lado tava essa minha experiência com essas fitas todas emaranhadas, assim. E aí você começa a fazer algumas relações, e aí uma coisa solucionou a outra. Então foi um jeito de se fazer agora que... E é engraçado que eu comecei agora a fazer essa série, e eu estou em algumas obras começadas, assim. Mas eu já tinha me batido tanto, e a solução ela é tão simples, ela é mais simples do que tudo que eu já tinha feito. Eu tinha ido para o tear, eu tinha costurado todas essas fitas. A rede que eu apresentei no meu projeto de graduação foi um processo dessa pesquisa, né? E o objeto rede era algo que me interessava muito. E quanto que ela rebateu, né? Porque aquela rede que você fez com as fitas, né, veio para os canvas recortados que você... Isso, e aí é o grid, né? Lá pensando nesse grid... Né? Do grid, né? E esse grid que, de alguma forma, não implica só essa modulação, mas que cada modulação, por mais que ela tenha uma repetição, esse grid da rede, por exemplo, eles são iguais, né? Os módulos são todos iguais, mas tinha ali restos dessa escrita, de palavras e marcas nessa fita, fitas muito utilizadas, super furadas, assim. E uma coisa que foi uma coisa interessante do processo foi
Eu tenho aí um senhor que trabalha com isso, né, nessa oficina, que conserta as minhas máquinas, inclusive, e ele coleta essas fitas dessas máquinas, e já desde a década de 40 ele trabalha no mesmo lugar, lá na Praça da Sé, assim, num prédio super antigo. A oficina dele é genial, ele tem uma coleção de mais de 1000 máquinas. Uau! É incrível, que ele só abre depois da sua quinta visita, que ele sente bastante confiança na pessoa, ele abre essa... Mas enfim, eu acabei tendo essa troca com ele e ele coleta essas fitas para mim, então de tempos em tempos eu vou lá e pego bacana, essas fitas e tal. que bacana. E isso foi algo, ouvi dele, assim, de falar, nossa, André, depois dessa nossa conversa, você veja bem, meu pai era escritor, meu pai era poeta, e aí eu te dei a fita da máquina que era do meu pai, então quanta poesia não foi escrita nessa fita? Sabe, ele falou, eu comecei a observar, é muito emocionante, assim, ele falou, porque eu pego, a primeira coisa que eu faço na máquina, ele faz um trabalho, assim, artista, é impressionante, ele tira tudo da máquina, arruma tudo em cima de uma mesa em ordem, limpa tudo, faz um polimento, arruma o que está estragado e vai mandando foto para você, super empolgado com o processo do trabalho dele, sabe? Lindo. Lindo, assim, lindo de ver. E com essa coisa, ele falou, a primeira coisa que eu faço quando eu pego uma máquina para arrumar, eu tiro a fita. Então eu tiro, embolo e jogo. Eu nunca tinha parado para pensar no quanto de história carrega esse objeto. E é mesmo, ele falou, porque às vezes uma máquina caseira, quando você usa raramente, você nunca troca essa fita dessa máquina. Porque ele é um objeto que dura. Você troca a fita quando uma máquina que estava no escritório, que ela é muito utilizada. Uma máquina caseira não. Então ali você tem, acaba que, por exemplo, eu fui lá agora esses dias e aí ele me veio com mais uma coleção dessas fitas. E aí ele falou, ó, essa fita é uma fita que ele nunca tinha visto. É uma fita que ela é feita de papel carbono. É uma tira enorme de papel carbono mais resistente. Então a letra ela fica impressa de uma outra forma. Sim. Aí umas outras fitas de seda da década de 20, violetas. Nossa. Lindas, assim, o objeto... Nossa, ele está em cima da minha mesa, num vidrinho, e eu fico olhando, falando, meu Deus, que dó de fazer qualquer coisa com isso. Mas é muito interessante, porque e aí essa cor, ela já impregnou na minha cabeça, porque eu nunca tinha visto uma fita de escrever com aquela cor, então, de alguma forma, eu começo a olhar para aquilo, é muito próximo a um papel carbono que eu já usei. Então, as coisas vão se juntando nisso, assim, sabe? E a curiosidade de fazer as coisas faz com que eu use, acho que a minha ansiedade pelo lado positivo, assim, porque eu tenho essa vontade de ver as coisas prontas e elas se realizam. E às vezes, como o tempo das coisas e o tempo do pensamento, eles não colidem às vezes, eles não batem. Existem, aqui, né? Eu às vezes estou a serviço do tempo das coisas e eu não acompanho. E aquilo permanece. Em algum momento, no futuro, eu percebo muito isso com o meu trabalho. Sabe? Esse tempo do meu pensamento chega naquilo. Então era como se eu uso mais do meu tempo mesmo para produzir do que para pensar. Como artista eu me coloco nisso, assim. Porque eu entendo que as coisas elas acontecem no campo físico antes desse entendimento por completo. Eu preciso... Sempre escapa, né, André? Não tem como, a gente não tem como. Mas acho que na hora que você está nessa prática, ali das materialidades, né, e buscando as soluções, você também está, como é que eu falo assim? É uma construção em pensamento também, manuseando as coisas. E aí, só para voltar um pouquinho, quando você estava falando das... Olha, já deu quase 50 minutos, socorro. Que ódio do Instagram. Tinha que ser umas 2 horas, né? Já termina, né? É bom ficar com gostinho de quero mais, a gente vai repetir lá na frente. Teve um momento da iniciação, não foi com você, foi com uma outra aluna, que a gente começou a pesquisar essas técnicas, seriam ditas manuais, e que aí entra a cerâmica também, né? Que aí tem um termo que é muito bacana, que é a feminização das materialidades. Não que eram das mulheres, mas que ao longo das histórias, isso foi... bem isso mesmo, foi feminizado. Então a gente olha, então a prática de bordar, da costura, da cozinha, não sei o quê, são práticas que foram levadas para esse universo feminino, mas que nem sempre estiveram nesse lugar.
E aí, nesse momento da arte contemporânea, a gente começa, né, começa não, isso já vem, né, dos anos 60 para cá, bem mais forte, mas assim, a importância de você entender qual é o lugar disso na tua prática, né? Porque senão fica aquela coisa, ah, não, mas é uma coisa, né? Não é, né? É muito maior que isso. E aí tem esses termos. E aí o que é mais incrível é que ainda hoje, na crítica, a gente ouve as palavras que são usadas, elas feminizam as materialidades. E é uma doideira. Sim. A gente tem críticos que escrevem ainda, sabe, taxando, porque ainda não tem nem nomenclatura para falar, poxa, a pessoa trabalha com costura, como é que eu falo disso sem levar para esse lugar, entendeu? Então, assim, é bem interessante, né? E aí é bacana como que você afirma esse teu lugar sem nem sequer passar perto desse assunto, entendeu? E aí isso é uma conquista. E aí, na hora que você faz, que traz a pesquisa, que vai lá na Anne Albers, que vai ver na Bauhaus, blá, 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 e constrói aqui o teu entendimento do seu fazer, é isso que te dá esse posicionamento muito claro, né? Porque senão fica perigosamente, cai nesse lugar, né, de uma menor valia, né, e de um entendimento bagunçado. De que é algo a partir de uma execução, apenas execução, né? Não é. André, deixa eu te perguntar, mais duas coisas antes de acabar. Juro, vai acabar. Vai acabar. Eu sempre faço duas perguntas e ainda tenho que dar um recado. Eu não estou vendo o relógio aqui. Eu tô com aqui, ó. Já tá quase explodindo. 3 minutinhos. Tipo iniciação, 3 minutos para acabar. Quando trava, o que você faz? Ai, travou, não sei. Putz, não sei o que eu vou fazer. O que você faz? Qual é a manobra? Eu passo para outra coisa. A solução vem na sequência, assim. E é por isso que eu te digo, eu sempre tô com várias coisas que me interessam começadas. Sabe aquilo de um livro? Eu levo quase um pouco como se fosse para esse lado, assim. Sabe, às vezes eu começo uma leitura, aí eu tô com vontade de ler, mas aquela leitura ou é densa demais, ou eu quero algo que me leve para um outro lugar, eu começo um outro livro. E aí é quase como se o hábito daquela leitura, as coisas elas vão se complementando, assim. Eu realmente, eu não... essa maneira de travar, eu não continuo naquilo que está me irritando, mas eu não abandono. Sim. Sabe? Às vezes esse tempo, esse hiato de voltar para a coisa, ele se estende, assim, sabe? Às vezes ele vai para uma gaveta, mas sempre sai dessa gaveta. Ou ela é eliminada desse lugar, assim, sabe? Ou se realmente é algo que eu olho e não identifico talvez a minha identidade naquilo, porque essa questão do universo têxtil, muitos trabalhos e historicamente muita gente se articulou nesse fazer. Então realmente existem lugares que foram alcançados a partir de outros acontecimentos, assim. Então quando eu observo que de alguma forma esse lugar comum tá presente naquilo e que aquilo não é meu... Tchau. Não, peraí, mais uma, só uma. Não, tchau pro negócio, eu digo. Tchau pro negócio aqui, ó, senão vai cair. Olha que loucura, né, meu? Tem que fazer live, parece TED Talks, né? Você fica com aquele relógio aqui na cara. E a outra é assim, uma dica para quem tá começando, rapidez. Uma dica para quem tá começando. Não, é trabalhar mesmo e ter uma diferença grande entre repertório e referências. Sim. Você entender que você tem um campo referencial, que é onde aquilo te estimula, te conecta com outras coisas, te abre super abas, hiperlinks. Agora, a partir daquilo, existe um campo de ação de algo feito por você, com base naquele aprendizado, e aquilo é o seu repertório. E aquilo sim é algo que você trouxe para o mundo, entendeu? Legal. Então, acho que é pensar nisso, entre referência e repertório. Porque às vezes as pessoas pensam em fazer naquela referência, colado naquilo. Fica colado, então o que você está seguindo é naquela colagem, você continua aquela colagem. Então é pensar de que maneira descolar daquilo e realmente criar a partir disso um repertório. Ótimo. Então, gratidão. Obrigada. E querido, obrigado. A gente vai ter que Eu é que agradeço. Muito obrigado mesmo. Acabar aqui. Valeu, tô morrendo de saudade. Vamos se encontrar rápido. Valeu, pessoal. Vai rolar. Muito obrigado aí por quem acompanhou. Isso. Depois eu vou dar uma olhada nos recadinhos. Vi várias pessoas conhecidas. Deixa os recadinhos lá nos comentários, gente. Não deu nem para chamar as perguntas aqui. Beijos no Instagram, derruba a gente. Um beijo. Tchau. Tchau, querido. Obrigado. Valeu.